Olá, que bom ter você conosco na sequência destes vídeos nos quais tratamos sobre a oratória, o expressar-se, o falar em público para poucas ou para uma pessoa. Não importa, precisamos falar muito bem, não é? Gente, nós vimos aí os fundamentos da oratória, o seu principal conceito, o que é, não é? Vimos também os principais conceitos e fundamentos da comunicação. Afinal de contas, o que é comunicar-se, não é? Agora eu gostaria de começar a responder, com muita cautela e responsabilidade, é claro, a uma pergunta que é muito comum em nossos dias. Como falar bem em público? É um drama para muitas pessoas e é claro que isso é muito possível de ser revertido. Para todos é muito possível falar bem, expressar-se bem, ok? Isto é cientificamente comprovado. Todos podemos falar bem, nos expressarmos bem, ok? Independente de qualquer coisa. Claro que haverá todo um processo de preparação para isso, né? Ok, vamos para a tela e eu quero fazer uma reflexão contigo nesta frase tão importante. Aí está. Quando você for falar, cuide para que suas palavras sejam melhores que o silêncio. Isso é algo muito forte, não é? É um leve puxão de orelha aí para todos nós, para que tenhamos mais cuidado, não é? Nós precisamos ter mais cuidado com nossa expressão ou nossas expressões, principalmente através da fala, não é? O dizer, o falar. Isso é muito sério realmente. Veja, nós temos como o fator determinante, determinante do seu falar bem em público em uma variável, uma dimensão. A sua autossegurança no momento, na ocasião, no contexto em que você vai falar. Sua autossegurança. Se eu estou seguro nesse momento, se você está seguro, segura nesse momento, pronto, nós temos aí o caminho aberto para uma excelente oratória, uma excelente apresentação, uma excelente expressividade da sua parte, da nossa parte. Segurança pessoal. Agora, como eu posso chegar a ter essa segurança? Esse algo tão bom que vai me deixar à vontade para falar bem, para me expressar bem. Antes de entrar nesse mérito de como obter esta segurança, eu gostaria de passar para você o seguinte: o seu sucesso ao expressar-se, ele está, vamos dizer assim, condicionado a alguns fatores, tá bom? Alguns fatores. E eu quero trabalhar contigo agora esses fatores. Quais são eles, o que significam, que fatores são esses que vão me levar a ter segurança quando da minha expressão, quando da minha fala, da minha oratória. Vamos trabalhar 8 fatores condicionantes para te deixar bem seguro, bem segura nesse seu contexto de fala, de expressão, tá ok? O primeiro fator condicionante, e é bom lembrar o seguinte: essa segurança que você terá para se expressar, para falar em público, para falar com alguém e falar bem, ela depende de você dominar esses 8 fatores. Depende de você ter o domínio sobre eles. São fatores determinantes do sucesso na oratória. Ok. Eu preciso dominar esses 8 fatores
para ter sucesso na oratória. Tá bom? Que fatores são esses? O que eu preciso fazer para dominá-los, para ter o controle da situação em cada um deles? Pronto. Primeiro fator, o processo de comunicação. Os fundamentos da comunicação. Você precisa ter domínio de causa sobre o que é comunicar-se. O vídeo anterior, ele vai trazer exatamente isto. Você tem que estar dominando todo esse contexto de comunicação para ir bem na sua fala. Vamos para a tela. Dá uma relembrada aqui, mas eu quero dizer para você o seguinte: o que você quer ao se comunicar? Quais as intenções envolvidas? Quais os interesses? Quais os desejos? Tá bom? Veja aí na tela, então, algumas das coisas principais que nós queremos com a tal comunicação. Aí está. Primeiro, o que eu quero primeiro com a comunicação? Eu quero transmitir mensagens. Claro, é óbvio, não é? Eu quero passar mensagens, eu quero passar recados, certo? Eu quero passar um texto, um conteúdo, enfim, eu quero passar um pedido. O primeiro interesse nosso na comunicação é justamente esse: transmitir algo, tá bom? Segundo, eu não vou transmitir só para transmitir. Eu quero despertar em quem vai receber essas mensagens, eu quero despertar interesse nessas pessoas. Pela minha mensagem, pelos meus conteúdos, eu quero despertar interesse nessas pessoas. Pronto, já temos aí dois elementos fundamentais do porquê comunicar-se, né? Terceiro, você, ao se comunicar, ao se expressar, você quer manter a atenção das pessoas. É preciso que elas estejam atentas ao que você está transmitindo, certo? Então você precisará fazer algo que vai manter, vai travar a atenção das pessoas em você, tá bom? Quarto, eu quero gerar na minha comunicação, eu quero gerar o quê? Entendimento, minha gente. Eu preciso que a parte de lá, o interlocutor, entenda minhas mensagens. Ele entenda a minha intenção de que eu quero despertar interesse nele. Eu preciso que o meu interlocutor entenda que eu quero que ele conheça o conteúdo que eu estou transmitindo, certo? Apresentação de um TCC. É claro que você quer que as pessoas entendam os conteúdos. Entrevista de emprego. É óbvio que você quer que a pessoa que está te entrevistando entenda suas intenções, seus desejos, seu potencial, suas habilidades e assim por diante. Tá bom? Numa venda, claro que você quer que o comprador entenda a sua mensagem de venda. Não é? Tem que ficar muito claro para a pessoa. Eu estou me comunicando com ela. Quinta intenção com a tua comunicação. Mais uma intenção. Você quer promover adesão à sua mensagem. Ao transmitir, ao despertar interesse, ao cativar a atenção, ao gerar entendimento, você quer que a pessoa esteja aderida à sua mensagem. Ela não pode dispersar, ela não pode sair de você e ir para outro lugar, outra pessoa, certo? Ela precisa estar apegada à sua mensagem. Você está transmitindo, por exemplo, na sua oratória uma aula, professor, professora. É claro que você precisa de adesão dos alunos, dos ouvintes, dos assistentes à sua mensagem. Ok? Então você precisa fazer de tudo para que essas pessoas estejam realmente antenadas, ligadas em você. Sexta intenção, sexto interesse com o teu processo de comunicação. Você quer convencer, você quer conquistar essa pessoa ou essas pessoas. Você vai querer conquistá-las pelo convencimento.
Você convenceu, você chegou no ponto ali, você quer que as pessoas que estão te ouvindo comprem o seu argumento, a sua ideia, o seu texto, a sua explicação, o seu conteúdo, certo? Convencimento é a principal intenção da comunicação. Comigo aqui, gente. Passados esses 6 itens do processo de comunicação, o que é que eu quero ao me comunicar, o que é que eu desejo ao me expressar, nós precisamos resumir isso tudo em uma palavra, certo? Com a sua oratória, com a sua comunicação, com a sua expressividade, você quer persuadir alguém, algumas pessoas ou muitas pessoas. Essa persuasão, ela deve estar embarcada em tudo que você vai dizer e como você vai dizer e quando vai dizer e assim por diante. Persuasão é a maior intenção da oratória. Chegar e convencer e conquistar. Tudo bem? Olha, nós estamos falando ainda do fator determinante 1 da sua segurança, que é conhecer os fundamentos da comunicação e dominar essa situação. Tudo bem? Então, conhecendo os fundamentos da comunicação, emissor, mensagem, receptor, canais de comunicação, codificação, decodificação, feedback, enfim, tudo aquilo. Mais estes 6 elementos das intenções do teu processo comunicativo, pronto, você já está dominando o fator determinante de segurança número 1, fundamentos da comunicação. Vamos para o segundo fator determinante da tua segurança. Adivinhem qual é? Você. Tá bom? Você mesmo, você mesma é o segundo fator determinante do teu sucesso na oratória. Como você estará naquele momento? Aliás, vamos mudar um pouquinho a pergunta. Como você está um pouco antes ali desse momento e como você estará naquele momento? Inclusive em 3 dimensões, viu? Como você estará em 3 dimensões. Primeira, mentalmente. Segunda, fisicamente. Terceira, comportamentalmente. Como você estará antes e durante a sua apresentação, sua oratória, sua mensagem. Olha, mentalmente, nós temos que trabalhar o que aí? Puxa vida, eu preciso estar com as emoções bem, né, boas, um bom humor, uma autoestima também para cima. Eu preciso estar confiante em mim. Eu preciso estar com paz de espírito nesse momento. Percebe como é importante ter a dimensão mental sob controle naquele momento em que você vai falar, você vai fazer a sua oratória? É isso aí. Segundo aspecto, segunda dimensão do meu bem-estar. Você é o fator determinante número 2. A parte física. Olha, o que podemos considerar aqui? Por exemplo, o seu visual físico, vestimenta, o seu visual em termos de cabelo, de preparação, visual mesmo, das expressões faciais, tá bom? O seu físico em termos de olhar. Opa, isso é tudo muito importante, tá bom? Não tem como ser diferente, né? O seu físico enquanto dicção, voz. Percebe como existem os fundamentos, eu preciso dominá-los. Nesse aspecto físico, relaxamento. Relaxamento físico. Existem técnicas, existem exercícios, existem soluções para todas estas dimensões, a mental, a física.
São técnicas, são exercícios, são atividades que você poderá fazer para dominar a situação enquanto você, orador, oradora. Terceira dimensão desse você, comportamento. Como eu estou um pouco antes ali, algumas horas, quem sabe até alguns dias, e como eu estarei em termos de comportamento na minha oratória, na minha entrevista, na minha aula, na minha venda, na minha apresentação de TCC, como eu estarei, qual será o meu comportamento? Primeiro, atitude de força, determinação. Segundo, comportamento sociável. Ao chegar naquele ambiente, naquele local, você vai estar conversando com as pessoas. Você precisa estar entrosado, entrosada com todos ali, que vão te ouvir, trocar algumas palavras com alguém, conversar com alguém naquele momento, naquele local. Ser uma pessoa simpática, comportamento simpático, agradável, né? Não aquela cara fechada, aquele olhar fechado também, quem sabe nervoso, nervosa, não. Eu preciso estar inserida nesse contexto. Olhar firme, um comportamento de um olhar firme, certo? Não arrogante, não prepotente, orgulhoso, não, nada disso. Um olhar firme com assertividade, tá bom? Gente, vamos ficar nesses dois componentes. São 8, conforme eu disse. Vamos ficar nesses dois e no próximo vídeo a gente avança para os demais, tá bom? Então nós estamos trabalhando o quê? Nós estamos trabalhando variáveis, são 8, que vão determinar a sua segurança ao se expressar. Pois bem, com isto encerramos essa etapa e eu espero que você dê uma acompanhada bem de perto nessas variáveis, nesses fatores, nessas dimensões, para que consigamos avançar com segurança e qualidade nas nossas tratativas aqui sobre oratória, tá bom? Inscreva-se, deixa aí o seu like gigantesco para nós, compartilhe com pessoas conhecidas todo esse material que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá bom? Aguardo você no próximo vídeo. Sucesso para você, orador, oradora!